Sim. Já estamos no ar aqui, Luciano. Olá, boa noite. Chegando, desculpe o atraso, a gente teve problemas técnicos com a internet aqui, agora que está retomando. A Lutz também acabou de chegar de Limeira, a gente está entrando no ar agora. Deixa eu só acessar aqui o Instagram. Instagram. Deu certo? Agora está no ar. Aqui também tá ok? Não, tá bom. Tudo certo. E o áudio tá legal? Vou experimentar agora. Tá. Vejam se vocês estão Vai falando. ouvindo, Aham. que aí a gente fala mais alto. Não, mas aqui dá pra pegar o microfone, tá aqui, Então tá tá bom. tranquilo. Só testando e já começamos. Bem-vindos, bem-vindas Pessoal do Instagram. pessoal do Instagram também, o pessoal do Facebook. É um prazer muito grande poder estar aqui hoje falando desse tema que é tão significativo, né, Lutz? Tem a ver com o aspecto do feminino, com o aspecto da mulher, essencialmente, né? Tem certas coisas, como eu estava falando antes, que eu não posso nem falar, como a dor do parto, mas é algo que me motiva muito poder olhar para esse aspecto, porque existe um feminino dentro de cada masculino, né? E isso remete ao movimento de quando eu estou conectado a essa força feminina, vem a sensibilidade, vem a amorosidade, vem o cuidado, a compaixão, vem aspectos que o masculino pode desenvolver, né? de uma forma muito única, mas falar da mulher, falar desse feminino é algo que me motiva muito, né? Que me deixa muito alegre, o reconhecimento da força eu vejo muito o feminino como esse campo da expressão da grande mãe, né? Aquela que cuida, que agrega, que nutre, que estabelece movimentos de dar a vida, né? Que procria a vida, que multiplica a vida. Então, esse feminino como campo da própria garantia da vida, né? Isso é muito lindo. Exatamente. E eu estou muito feliz de estar aqui com você, Luciano, justamente no Dia Internacional da Mulher. Que a gente possa falar sobre isso e essa questão que você falou, né, do feminino nos homens, é um despertar que tem acontecido cada vez mais, porque na verdade a gente precisa resgatar essa polaridade, né, esses dois lados em cada um, para que a gente possa ser mais pleno. E o feminino, o aspecto feminino no ser humano, ele é essencial. Né? É a única garantia para que a gente viva de uma forma mais harmônica, mais relaxada, mais prazerosa. Essas né? duas forças são essenciais para a continuidade da vida, né? Continuar a vida, para uma boa qualidade dentro das relações. Mas hoje falar sobre a mulher. A mulher, esse ser de luz, esse ser que é interessante que boa parte das pessoas que a gente atende, de cada, sei lá, uma média de cada 10 pessoas, 7 são mulheres, né? Sim. E o quanto esse ser busca contato com a cura, contato com o autoconhecimento, né? Os homens estão chegando, passo a passo estão estabelecendo esse movimento de chegar, mas o quanto é importante que vocês estejam vindo são muitas falas significativas, né? São muitas informações significativas que eu tenho entrado em contato nesse campo maravilhoso, que é o descobrir através da escuta esse movimento daquilo que é a perspectiva de cada uma de vocês, né? Do que dói, do que te traz prazer, do que traz amor, do que traz tristeza. E a gente começa a perceber o quanto muitas vezes esse movimento tirou a mulher desse princípio da sedução, do princípio do relaxar, do estabelecer um movimento de prazer, sabe, de leveza. E quando a gente olha isso através da história da humanidade, porque todo o campo da memória celular é muito profundo naquilo que aconteceu diante de toda a história, lá atrás, há muito tempo atrás, essa mulher vivia em clãs, e esses clãs estabeleciam movimentos de cada um com as suas respectivas funções, estabelecendo movimentos de funções, e esse homem saía para brilhar, né? Ia viajar, ultrapassar oceanos,
montanhas, e ele simplesmente ele ia. E muitas vezes esses homens não voltavam. Sim. Eles morriam ou ficavam nas suas respectivas descobertas, né? E essa mulher lá atrás já teve que ser muito forte, muito forte, para dar continuidade ao clã, para dar continuidade à vida, né? E esse movimento é interessante, que eu olho muito, por exemplo, a história da minha avó. A minha avó materna, ela... Minha mãe era a quarta filha, com 9 meses o meu avô morreu. E ela teve que simplesmente deixar os filhos com alguém para trabalhar, para dar força, para dar continuidade àquele clã, àquele sistema familiar, né? E o quanto isso gerou de movimentos dentro desses filhos, né? Por conta da ausência da presença dessa força dessa mulher, né? Que teve que, de alguma forma, a forma que ela teve de expressar amor foi trabalhando para dar continuidade ao campo, né? E se tornou uma mulher muito forte e deixou de viver as suas emoções, deixou de viver a sua história por conta de todo um campo de experiência, nas chamadas pães da vida, né? As pães. As pães que são pai e que são mãe. A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, porque você nunca vai ser pai, você sempre vai ser mãe. Vai ser mulher, nunca vai ser... saiu do centro, né? E eu sempre fico me perguntando assim, como faz para a gente estabelecer um movimento de retomar isso, né? De retomar essa possibilidade de resgatar com leveza e amor esse lugar do feminino, né? Da mulher. Aí é uma pergunta que eu deixo para você trazer de formação para que a gente possa se apropriar um pouco mais desse lugar e saber que isso é possível. Né? Ser leve, muito ser possível. feminino, né? Lu, é justamente o que eu trabalhei essa semana, em todos os workshops que eu dei essa semana, dei ênfase de justamente de ver assim, como é que é esse feminino que nós carregamos, né? Da onde ele vem? Por que ele é assim? Da onde vem aquele padrão do feminino? O feminino tem que ser daquele jeito. Tem um script do feminino, né? E esse padrão, né? Esse padrão, ele vem de muito tempo atrás. Né? Ele vem de muito antes daquilo que você falou. Aliás, um pouco depois. 3.500 anos aproximadamente. Onde a mulher, ela, dentro desse sistema de crenças, né, patriarcais, a mulher, ela passou a ser castrada na sua sexualidade. E o homem também se ferrou junto, porque ele foi castrado no cardíaco, nas emoções, né? O homem não podia sentir emoções, não podia chorar, não podia expressar, não podia, enfim. E a mulher não podia ter contato com o seu prazer, com o seu lado mulher. Tinha que esconder através das suas roupas. Até hoje, né? Tem tradições e culturas que elas escondem, por quê? Porque o corpo é pecado. E se a gente não entra em contato com o corpo, como que a gente vai sentir prazer? Como é que vai transar com um lençol e um buraco no lençol? Como muitas mulheres. Avós e bisavós contavam essas histórias, né? Exatamente. Então, uma desconexão total com o seu corpo, com a sensorialidade, com o prazer. E, claro, isso gera emoções, né, ruins. Porque algo dentro de nós nos diz, não é por aí. Algo eu perdi. Eu estou perdida, né? Mas tudo bem. Aí vem essa questão dos movimentos feministas, que justamente hoje se comemora a grande virada desse sistema, né? Onde as mulheres que ficavam caladas, reprimidas, engoliam aquilo que elas sentiam e tinham vontade de expressar, elas expressaram, né? Em praça pública, rasgando o sutiã e tudo mais, que hoje nós honramos essas mulheres, porque foi necessário naquela época aquilo. Se a mulher não tivesse tido essa postura, né, de falar, pelo amor de Deus, socorro, foi o jeito que elas tiveram para fazer, né? Então, graças à mudança de paradigma, e a mulher voltou a resgatar. Porém, desde que lugar a gente resgata? Eu fico sempre perguntando assim, que bandeira que você está levantando, né? Exatamente. Por quem ou para quem você está rasgando o sutiã? Isso é importante, porque
isso gera um movimento de fazer com que a gente possa simplesmente ocupar esse lugar, mas de uma forma leve, de uma forma amorosa. Né? Sim, exatamente. E costuma ser muito pesado, né? Uhum. Então, por exemplo, a mulher forte que você está falando, né? Se a mamãe era aquela mulher submissa, que não trabalhava, que falava amém, que, por exemplo, o marido que ditava as regras, né? Do tipo, vai se comprar tal coisa, vai se viajar em tal lugar, vai... E a mulher sem ter o seu livre-arbítrio, né? Aí vem a filha e tenta fazer completamente o oposto. Ou faz igualzinho, ou completamente oposto. E isso que eu queria que você explicasse aqui pro pessoal, que sistemicamente é a mesma porcaria. Não é porque você agora está trabalhando, você não está sendo livre, não tem livre-arbítrio ali. Você está fazendo por ela, ou por elas que não fizeram, né? Então, Verdade. Justamente o trabalho, o resgate, em primeiro lugar, é você reconhecer, né? Em que lugar eu estou? Eu estou fazendo por mim mesma, será? E devolver isso, né? Reconhecer que tudo aquilo aconteceu e foi como foi. Não teve outro jeito de ser. Elas não tinham opções. A gente que foi no ano passado pro Egito, né? E vimos aquelas mulheres com aquelas burcas, aquelas roupas pretas, fantasiadas, coitadas, né? E, gente, elas não têm opção. É essa vida que elas têm. E mesmo também, vendo outras, né? Porque antigamente não tinha essa possibilidade de ver outras opções. Agora tem. E isso é a escolha delas. Né? Então a gente também escolhe. Existe um aspecto religioso nesse caso, claro, que fazendo, que é muito forte, né? Sim. Mas a gente precisa compreender tudo aquilo que gera excesso ou escassez no campo da vida. Isso é algo que necessita ser visto de alguma forma, né? Porque no exemplo que você traz de uma filha que estabelece um oposto de uma mãe que se calou a vida inteira, ou reproduzir aquilo que foi a história da mamãe, isso é uma memória celular muito forte, né? E isso está para além dessa geração. Vem de muitas gerações lá atrás, né? De mulheres que se calaram, mulheres que morreram. A gente observa na Idade Média, na Idade Negra, o quanto isso era forte, porque as mulheres que tinham o dom natural com a natureza, né? Aquele que conecta a natureza através das plantas, através de aspectos simples, que faz parte desse aspecto feminino, eram queimadas, eram enforcadas, né? Então, enquanto isso remete como uma memória celular de dor nesse campo de experiência, e faz com que muitas vezes essas mulheres reajam contra essa história na realidade, né? Porque é um campo profundo de conexão com o movimento daquilo que é a nossa história dentro de muitas outras histórias, né? Então, enquanto isso fez com que as mulheres de alguma forma tomassem hoje existe, é impressionante, mulheres muito fortes, muito masculinizadas, e que elas estabeleceram um movimento de ter que ser assim, para sobreviver, para dar continuidade à vida, para dar continuidade à história. Né? Esse aspecto não é que a mulher não possa ser forte, ela pode ser forte. Mas e ela muito forte. Ou para quem isso estabelece esse movimento, né? Por quem ou para quem? Isso é importante deixar claro, né? Por que você está levantando a bandeira de ter que ser forte, de ter que fazer tudo, de ser autossuficiente, de que homem não serve para nada, de que, sabe, é todo um campo de discurso que só leva a um campo a uma história de tristeza, porque eu percebo que são mulheres que precisam de colo, que precisa de cuidado, que precisa de atenção, que precisa de toque, feridas, né? que precisa de amor, que precisa de respeito. E muitas vezes isso não estabelece porque não existe uma permissão, porque existe uma história por trás que diz: homem não presta, homem tem que ser submisso, homem abusador, homem perigoso, homem que trai, homem que faz isso, que faz aquilo. E isso vai fortalecendo internamente esse ser, né? E vai, ao mesmo tempo que vai fortalecendo, vai fechando. Cara, se
vai a gente fechando se esse enche lugar. de couraças. Ah. Né? Depois É. nós temos que trabalhar e morrer de respirar lá Para para poder dissolver essas couraças. para derreter o tanto de couraças que nós geramos, né? É. Então, na verdade, é necessário, né? Tem pessoas, tem mulheres que precisam realmente ter essa força e sair e ir à luta e tudo mais, mas às custas do que, né? É. Quer dizer, você ganha força, mas você perde algo. Uhum. Então, esse... Você falou algo muito, muito forte, porque eu ganho força para sobreviver e manter o clã, mas eu perco talvez a minha alma, eu perco a minha essência, eu perco aquilo que é o que me faz sorrir, Sim, o que me faz relaxar, o que me faz estabelecer o processo de, sabe, a dor é uma dor muito grande, porque é uma dor da história, Dor da história. a qual cada um de nós está inserido, né? E essa dor é tão forte que a gente diz assim, é minha dor. Sim. Mas na verdade não é minha dor, né? É uma parte a qual eu estou identificado que gera essa sensação de dor. E isso me remete ao movimento de dizer assim, a dor é toda minha. Vou tomar a dor toda para mim. Escutem isso, mulheres. É? O que ele está falando é muito importante. E vou tomar a dor toda para mim. E quando acontece esse movimento de tomar a dor toda para mim, eu gero um movimento de me fechar. Porque sentir emoções dói, vai doer. E o que é que eu vou fazer? Eu vou me travar, eu vou me fechar. Vou travar o coração, vou travar a vagina, vou travar todo o meu corpo. E isso vai gerar uma série de consequências. O fluxo da vida é um fluxo que ele acontece, ele simplesmente acontece. E ele vai encontrar respectivas pessoas e relações, personagens, que vão fazer a gente se lembrar o tempo inteiro de que existe algo que eu preciso simplesmente relaxar, que eu preciso aprender a confiar novamente, voltar a confiar nessa força que existe por trás dessa sensibilidade, essa força que existe por trás desse movimento da própria criação. Existe coisa mais linda do que... Olha como o organismo feminino é belo, né? Ele guarda a semente, ele nutre essa semente e estabelece essa força, porque é a única forma de continuar a vida, né? Como esse campo de experiência. E esse movimento é muito lindo, porque quando a gente se conecta com essa essência feminina, a gente volta a ser a gente mesmo, né? Sim. E nada melhor do que ser a gente. Exatamente. Né? Eu vou pegar o gancho aí, você falando, que coisa linda, né? Ver aquele corpo que vai crescendo, que vai nutrindo, enfim. E não é somente físico, não é somente uma gestação física. Uma mulher, né? Aliás, o ser humano, mas a mulher tem esse poder de poder gestar, de poder parir, de poder nutrir o seu projeto de vida. Né? Tanto é que quando a gente aborta ou se sabota, esse é um tema muito legal. Nosso útero sofre. Ele fica com energia de morte, energia abortiva, né? Que acaba sustentando tudo aquilo que você vai gerando nesse útero, né? Sei lá, miomas, doenças sustentadas por energias abortivas. O quanto a gente se sabota, o quanto... E isso eu estava falando hoje para as meninas. Isso vem justamente de lealdades. Eu me saboto porque eu não posso trair a minha ancestralidade, não posso fazer diferente. Sendo que, se eu fizer igual a elas, eu não vou mudar nada na história. Não vou mudar, nenhuma delas vai se curar, nenhuma delas vai... Né? Não tem como voltar lá atrás para o passado. Tem como resolver aqui, nesse presente. Passado a gente não vai mudar nunca, né? Não muda. Então a gente só acaba carregando inconscientemente essas dores, levando para frente e ainda vamos arrastando todos esses problemas que a gente quer muito se livrar deles. Livrar a gente não vai livrar nunca, né? A gente vai... Eu falo em nós aqui. Em nós, no caso, os miomas, endometrioses, ovários policísticos, quem que quer carregar isso? Só que você vai carregar se você não for capaz de deixar
né, de renunciar a carregar É. o que aconteceu no passado, né? E é justamente essa força excessiva para sobreviver e para dar continuidade ao clã que faz com que o corpo, de alguma forma, adoeça. Claro, Necessidade sim. de ter que ter a tensão o tempo inteiro, que gera uma tensão o tempo inteiro, porque tem que gerar esse movimento de fazer as coisas acontecerem, porque de alguma forma eu excluí uma parte da minha história, excluí uma parte desse sistema que juntos podem ser fortes e integrados, né? E isso remete ao movimento de tornar-se forte. Essa força pode ser canalizada dentro de uma outra perspectiva. Pode restabelecer um novo lugar quando a gente encontra aquilo que é essencial para a gente, né? Então eu percebo muitas mulheres, é uma queixa profunda das mulheres de que não conseguem manter uma relação afetiva, que só atraem homens que são dedos podres, que está desistindo de se relacionar. Essa é uma queixa constante que eu ouço quase que diariamente do feminino. E eu, com muito respeito, e vou tentando compreender o movimento que me coloca também diante desse sistema de ouvir aquilo sem nenhum tipo de julgamento, e poder estabelecer um movimento de facilitar algo que eu aprendi. Eu me chamo de um homem feminino. Um homem de coração totalmente feminino, né? Isso é muito legal porque... Você tem um útero também, ó. Tudo que você gesta, o que você pare, o que você cria, né, Luciano? E esse é um movimento muito lindo porque o que gira em torno, na realidade, é só uma necessidade de ajuste, de canalizar essa força em excesso para algo que seja essencial, que tem a ver com o movimento da autodescoberta, da autopermissão, do autotoque, do autoamor, do autorrespeito. Porque muitas pessoas elas têm um nível profundo de se afastarem desses movimentos que são essenciais e importantes, porque vivem em função de uma dor, né? Vivem em função de um sintoma, de uma doença. E isso olhar e canalizar essa força para esse lugar é muito mais fácil do que a gente possa imaginar. Sim, né? Muito mais fácil. Uma vez que você se rendeu, o fluxo te leva, né? Exatamente. Basta você dar o seu sim. Exatamente. E isso é interessante porque a criança interna que existe dentro de cada um de nós, a criança que aprendeu da forma como aprendeu, porque a criança ela não entende que a história não pode ser diferente, né? Ela estabelece um movimento de bloquear, ela estabelece um movimento de não sair do controle, de achar que essa força é o único caminho para estabelecer um movimento de continuar na vida. E não é. Existem outras possibilidades, existem outras formas de poder olhar para essa força de um outro lugar, né? E isso começa com o sim, né? Isso começa com o que é essencial nesse sim. E eu fico muito feliz de poder partilhar essa live com você, porque para mim é uma própria expressão de feminino, né? Desse campo de experiência que está no processo de aprendizado, que acerta, que erra, que sorri, que chora, mas olha para esse feminino, né? E isso é essencial, porque isso é crescimento também. Sim, né? sim. E para mim você é uma referência desse lugar. O seu trabalho que você desenvolve, aquilo que você propõe como missão de vida, propósito, isso é muito lindo porque sabe como eu gero um movimento de medir um bom trabalho? É quando o facilitador ele trabalha-se, ele se autodesenvolve, ele gera um movimento de olhar para os seus aspectos pessoais da sua história, porque essa é uma única garantia que existe de poder gerar um campo de imunidade para o que está em torno da gente. E isso se torna muito mais acolhedor e forte, né, quando a gente está apto a esse campo da experiência. E eu sinto muito esse movimento daquilo que você faz, de facilitar esse movimento com as mulheres, né? O quanto a gente atende mulheres, às vezes o mesmo cliente, dentro de perspectivas diferentes, e que vem com essa queixa: eu sou forte, eu tenho que ser forte, eu tenho que sobreviver, eu tenho que continuar, porque o pai dos meus filhos me abandonou, porque, sabe, é toda uma história, parece um clichê, né? É um clichê do inconsciente coletivo dessa mulher, desse feminino, falando sobre aspectos de uma história, apenas de uma história.
E a gente pode ressignificar isso, a gente pode estabelecer um outro lugar nesse movimento, né? Sim. Eu sinto isso muito forte. E estamos chegando lá. Sim. E estamos chegando. Né? Lu, o que as mulheres precisam entender é que não é que você vai entrar aqui e vai se transformar num dia, tipo a Mulher Maravilha, né? Na nossa época tinha a Mulher Maravilha, que agora é o arquétipo da Mulher Maravilha, que ela dava aquele giro lá e pum, mudava completamente. Então essa crença um pouco infantil, né, de que nossa, eu vou, ou até te cobrar de que em um trabalho ela tem que sair completamente mudada. Gente, é um processo. Olha quantos anos que nós temos que ressignificar. É muito forte. Tá muito impregnado tudo. Então é assim, é passo a passo. É devagar, não é... É a vida toda. A gente vai passar essa vida toda se trabalhando. E no caso a mulher, por conta de que nós trazemos essas crenças tão fortes que é a mulher que perpetua o sistema patriarcal. Você sabia? É a mulher, porque a mulher é a grande educadora. Então é a mulher que diz pro filho, filho, não gostei dessa menina, ela é muito biscate. Essa sim é para casar. Olha o que a mãe já está fazendo. Então a mulher é a maior perpetuadora. E a gente vira e mexe, meu processo de desenvolvimento feminino, ele é contínuo, porque eu vira e mexe, eu me pego nas crenças. Eu falo, uau, não, pelo amor de Deus, né? Então é um eterno assim, monitoramento e trabalho mesmo de autoconhecimento. Diário, porque cada vez mais vão saindo, né, camadas e camadas, e de repente você se depara com crenças, né? Por exemplo, você, enquanto você é jovem, você nem imagina, mas você começa a ficar um pouco mais velha, que tudo começa a mudar e existem crenças com relação a isso. A mulher velha, temida. Por quê? Porque a mulher com mais idade é uma mulher sábia. E ela é uma pessoa temida para um sistema. Porque imagina uma mulher sábia colocar minhoquinhas na cabeça das meninas mais novas. Então existe todo esse mito sobre o envelhecer, né? E a mulher começa a pirar com isso e com tudo isso acaba ficando mais velha mesmo, né? Ou enlouquecendo para não enlouquecer e gerando seus transtornos mentais aí, né? Suas demências, seus Alzheimer's, que tem muito mais em mulher do que homem. Predominantemente. Que eu vou enlouquecer para não enlouquecer, né? Então, assim, a vida inteira, que é um processo, vamos nos deparar com essas crenças, que vão te falar, vão ditar teu comportamento. Porque o sistema de crenças dita o script do comportamento. Como tem que se comportar uma mulher casada, uma mulher mais nova, uma mulher mais velha, que tipo de roupa tem que usar, o que é adequado ou não é. Só que isso não é ser você. Ali não está a tua essência. Você só está representando, né, sendo fiel a um sistema que criou isso para quê, por quê, que nós não sabemos. Né? Então é contínuo. Isso é muito forte porque esse é um movimento que está para além da religião, para além do social, para além do país que a gente mora, para além até do sistêmico, da parte sistêmica, porque isso é uma memória celular estabelecida que impulsiona o inconsciente coletivo a estabelecer determinadas crenças e comportamentos no dia a dia. E o mais interessante de tudo é que muitas vezes as pessoas, as mulheres, os homens de uma forma geral, eles acreditam que aquele padrão ou aquela crença específica é uma verdade. É a única forma de estabelecer esse movimento de olhar para isso, né? E esse movimento é interessante porque eu percebo homens mais femininos, mulheres mais masculinas, né? Essa inversão, né? No dia a dia a gente começa a perceber esse campo de experiência. Homens que têm uma dificuldade já de estabelecer um movimento até de uma ereção, e mulheres
com dificuldade de orgasmos, né? Esse campo de ser penetrada todo um campo de confusão que a gente está gerando a partir do processo de ter se afastado da nossa essência, ter se afastado da nossa alma mesmo, da nossa criatividade, da nossa sensibilidade, do nosso prazer, do nosso sim, da nossa permissão, né? Você se afastou disso. Isso estabelece um movimento, não, tem que ser forte, tem que sobreviver. Então, a gente está falando de algo muito do dia a dia, a história da vida real, né? É o que é uma parte daquilo que a gente vê todos os dias no nosso trabalho, na nossa vida, no dia a dia mesmo, desse campo de dizer para você que é possível mudar, é possível estabelecer um novo mapa, né? Um novo sistema interno. É possível gerar um campo de olhar para essa mulher, para esse feminino, estou falando agora do lugar de homem, né? Como um princípio de dizer para ela e ela dizer para ele, olha, nós temos o mesmo valor. A importância do campo de um espermatozoide, ele não sobrevive sem um óvulo, o óvulo não sobrevive sem o espermatozoide, a vida não sobrevive sem esses dois aspectos. Olha como ambos têm o mesmo valor e deve ser visto sempre desse lugar de equilíbrio no campo de uma relação, né? Para que não haja necessidade de esse homem ter que agir de uma determinada forma, essa mulher de uma determinada forma, e quando a gente pensa e sente, essa relação já está fragmentada. Por quê? Porque uma relação muitas vezes estabelecida por crenças e por padrões de comportamentos emocionais totalmente distantes daquilo que seria integrar um homem ou uma mulher, né? E para isso muitas vezes essa mulher tem que ser forte, porque ela aprendeu que tem que passar roupa, tem que lavar, tem que cuidar das coisas da casa, dos filhos, blá 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 blá. Mas hoje a gente vê um movimento muito lindo que essa mulher indo para o trabalho, por exemplo, né? Ocupando cargos de direção, de presidência de empresa. Isso é muito lindo, tá? Começando a gerar esse movimento de dizer assim, olha, também sei fazer isso, eu posso fazer isso, né? Esse campo de movimento. E o grande desafio talvez seja não perder a conexão com esse feminino, não perder a conexão com o coração, não perder a conexão com o que é essencial. Porque como função isso é essencial, né? Ou seja, a nutridora. Não é que esse masculino não possa nutrir, ele pode nutrir, mas tem coisas que só esse feminino consegue estabelecer, não é verdade? Sim. E isso, quando se perde, faz com que a gente fragmente o que é importante para uma vida prazerosa e leve, não é verdade? Sim. Então essa é a mensagem. Essa é a nossa mensagem de hoje. E nós queremos, assim, dar esses parabéns para essas mulheres. A gente sabe que todos os dias é o nosso dia, mas eu acho muito legal ter um dia especial, porque nesse dia todo mundo para, é uma egrégora, né, coletiva, o coletivo se volta para isso, né? Então você abre lá as redes sociais, televisão, enfim, tudo é voltado para a mulher. Então, é um momento de honrar, de resgatar, né? Por exemplo, hoje, as mulheres que foram, né, fazer o trabalho, o tanto que foi forte, eu acredito que por ter essa vibração de toda essa egrégora ali feminina e também a contribuição de uma lua cheia, uma lua cheia chegando agora, entre hoje e amanhã aí, e isso é muito forte. Então, eu acho muito legal ter esse dia especial. E também fico muito feliz de poder ter falado sobre mulheres aqui, né, o Luciano. Agradecer essas mulheres maravilhosas que estão sempre com a gente, né, que vêm buscar os nossos trabalhos, meu trabalho, o trabalho do Luciano, aquelas pessoas que ainda não conseguiram chegar, mas que nos acompanham sempre, e as mulheres que nos rodeiam, né, que trabalham conosco, as pessoas próximas, né, nossas mães e primas e tias. Que são nossas referências. Nossas referências, né,
nossa linhagem, enfim, honrar hoje as mulheres. A gente honrou também hoje todas as fêmeas, sabia? Do planeta, os animais fêmeas, né? Então trouxemos um carinho e amor para as nossas cachorrinhas, gatinhas, né? Os animais que estão por aí, que são fêmeas e que trazem a vida, que dão vida, né? E que povoam esse planeta. Então acho que é um dia especial para a gente fortalecer isso, né? Em nós, e os homens também poder ter essa gratidão pela vida, né? Que foi pelo sim que a mãe deu para essa vida. Aliás, o sim já começa na rendição dessa vagina, quando ela se rende, permite, né, que esse pênis entre levando essa semente de vida. Então isso é maravilhoso, o homem poder também honrar isso nas mulheres, né? Nas mulheres que estão ao redor, que eles amam. E é isso, gente. O dia de hoje nos conecta e nos lembra, é uma forma de nos lembrarmos da importância de reconhecermos como um princípio de que temos o mesmo valor. Isso. E que isso deve ser gerado como um equilíbrio entre as partes para que isso possa estabelecer a paz dentro daquilo que chega de levantar a bandeira por uma causa que é muito grande. Mas levantar a bandeira por você própria, por esse sentimento maior de auto-amor, de auto-respeito, de poder de alguma forma se olhar no espelho e se achar linda, né? Porque toda mulher tem sua beleza, não toda é mulher se achar, é se enxergar, né? Desse movimento maior mesmo, né? Então, essa é a nossa mensagem de hoje. A gente vai tem alguma pergunta? Não? E no meu Instagram? Ó, a gente vai abrir aí para perguntas, se vocês quiserem fazer rapidíssimo. Tá olhando aqui no Instagram? Mas se você não fez nenhuma pergunta, você pode deixar sua pergunta aí embaixo. É que no Instagram não pode, tem que na hora. Tem que na hora colocar, né? Mas se você sente necessidade de fazer uma pergunta, manda uma mensagem inbox ou deixa sua pergunta aí no timeline, para que a gente possa estabelecer um processo de, no tempo certo, responder. Às vezes vem muita informação, né? Mas assim, um beijo no coração de cada um de vocês que participou com a gente hoje à noite. Não vamos falar da tua formação? Hein? Da minha formação? Me esqueci! Luciano Alves. Começa você. Não, a tua é mais pronto. A gente está iniciando uma nova turma aqui em São Paulo, dia 28 e 29 de março, que é a nossa formação de constelação familiar sistêmica, método PSPI. Uma formação única, uma formação onde eu trago mais de 20 anos de experiência nessa área de autodesenvolvimento pessoal, com uma equipe maravilhosa de mestres, onde a gente vai ensinar um pouco a perceber-se e a perceber o outro de uma forma única, porque cada um de nós somos único nesse campo de experiência. E o maior princípio do PSPI, da nossa formação, é que você vai passar por um processo profundo de autodesenvolvimento pessoal e consequentemente tornar-se um facilitador. Isso que é muito legal, né? São 10 módulos, são 10 meses onde a gente vai estabelecer esse campo de fortalecer e conhecer a nossa história, ser especialista da nossa história para ser congruente ao trabalhar com uma outra pessoa, né? Então eu convido você a fazer parte da nossa formação, que começa agora dia 28 e 29 de março aqui em São Paulo, nova turma. O PSPI está crescendo pelo Brasil, o PSPI está indo para a Europa, as coisas estão começando a tomar um nível muito profundo e lindo, porque é um trabalho, é uma formação que eu criei com muito amor, com muito respeito a tudo aquilo que eu aprendi, né? Então vem para o ILA, vem conhecer o PSPI, vem estudar, você pode fazer módulos avulsos também e venha estabelecer um movimento de perceber a sua história, e perceber a sua história é a única garantia de perceber outras histórias com respeito, tá? Beijo grande pra você. E eu agora. Agora é você. Que eu sou suspeita, mas a formação dele é top, hein, gente? Você que tá procurando uma formação em constelação, gente, é maravilhosa, maravilhosa. A gente sai consteladores antes de se formar.
Porque... Nós já estamos consteladores super experientes. Sabe por quê? Isso é uma antes metodologia... de se formar. Metodologia 70-30. 70% prática, 30% teoria. Eu não vejo outra forma de aprender constelação senão praticando. Então, a partir do 5º módulo, assim, você já começa a praticar. Com segurança, com autoconfiança, sabe? Já fazendo movimentos sistêmicos, constelações em grupo, constelações individuais, enfim, com muita segurança. E então eu super recomendo. E agora eu vou falar da minha formação, que é a formação de facilitadoras de arte da feminilidade, que na verdade é mais do que uma formação, é uma transformação. Né? Por quê? Porque também você vai vir para um processo profundo de desenvolvimento pessoal feminino, olhando então para esse feminino com uma lupa assim muito maior, né? Porque tudo em todas as outras áreas a gente olha para o feminino, mas nesse tipo de trabalho a gente olha de uma forma mais profunda ainda. É um trabalho super sistêmico, porque a gente vai sempre estar olhando para a nossa ancestralidade, esses modelos femininos que nós temos aqui atrás, e devolver justamente essas memórias, quer dizer, devolver as memórias não, mas ir renunciando, né, aquilo que nós estamos trazendo em nosso modelo feminino e que na verdade não é nosso. Então é você descobrir a tua identidade feminina, a tua essência feminina, você poder expressar quem é você, por você, não mais por elas. Isso é uma coisa assim muito divertida quando a gente está entre mulheres, muito acolhedor, muito gostoso, muito prazeroso. Hoje nós dançamos, hoje fizemos striptease. Maravilha. Gente, que delícia. Que coisa mais, tocamos o corpo, sabe? Fomos tirando um monte de crenças, esse acolhimento de uma mulher a outra, a gente traz tanta crença. Ai, credo, uma mulher me tocando, encostando. Gente, como isso é sagrado, é divino, é gostoso, é prazeroso. E isso nós precisamos levar ao mundo. Então, por isso é o teu processo. E se você se sentir assim, no chamado, você falar, não, eu quero compartilhar isso com outras mulheres, aí você também, o curso te orienta a como você levar esse trabalho para outras mulheres, ou como adaptar, como agregar aos seus trabalhos, né? Então, por exemplo, já tive alunas cabeleireiras, né? Donas de loja, enfim, de várias áreas onde há um público feminino grande e a mulher quer levar algo diferente para essas mulheres, né? Não quer somente vender roupa, ela quer dar algo além, facilitar algo além. Então, assim, é aberto para toda mulher, todas as idades. É muito legal. Temos as mais novas, temos as mais velhas, as nossas sábias. E uma aprende com outra, e isso é tão gostoso. Esse resgate, né? Essa integração, de a gente poder compreender essa juventude e vice-versa de uma forma assim bem harmônica, né? Ontem na vivência que eu fiz aqui em São Paulo, tinha uma mãe e uma filha. Que lindo. E eu fiz um casamento consigo mesma, né? De amor próprio. E a mãe fiz um movimento sistêmico, a mãe abençoando a filha se casar com ela mesma, né? Permitindo essa filha fazer diferente, seguir a vida dela, o feminino que ela escolher, né? Seguindo a essência dela. Então, assim, são movimentos muito simbólicos, gostosos, né? De você iniciar a tua filha, por exemplo, na vida de mulher, que é essa menstruação, como criar um rito de passagem, super sistêmico também, né? Agregando, liberando essa filha de carregar essas crenças horríveis com relação à menstruação. Enfim, tem tanta coisa. E eu tenho também, a partir desse ano, uma equipe maravilhosa de mulheres com muita experiência, cada uma com a sua essência, com o seu perfil, né? Para que você possa assim ver as várias possibilidades, né? De como criar um trabalho, de se trabalhar também, enfim.
Eu sou suspeita pra Muito falar. bom. Eu, se fosse mulher, eu faria, mas nasci homem, não posso fazer o curso da Você sabe Lourdes. que eu tô pensando em Incluir, abrir depois eu para vou ser o primeiro a me terapeutas, inscrever, então. porque tem terapeutas que lidam com muitas É. mulheres. E já me falaram, Lourdes, eu tô pensando, talvez na próxima turma, Eu sou o ano primeiro a que me vem. inscrever, eu quero me inscrever para conhecer bem esse campo, que é universo feminino, né? muitas possibilidades, é muito Sim. rico, né? Aí também quero convidar vocês de 3 a 13 de setembro, Ah, eu, a Lourdes, estamos levando um grupo para o Peru, onde a nossa querida Candre, que é a nossa xamã preferida, peruana, né? eu, a Lourdes e a Candre, vamos estabelecer um movimento de 9 dias. O programa está novo, inclusive, é um programa novo. Esse ano tem a Montanha de Sete Colores, também tem a confecção do seu tambor, onde você vai confeccionar o seu tambor. Esse tambor vai ser batizado lá, junto com a Candre também. Então é uma viagem única, é uma viagem muito legal para aquele país que tem uma cultura, uma gastronomia, poder trabalhar aspectos da sexualidade, do amor e da consciência no Peru. Cada sítio arqueológico a gente vai desenvolver um processo diferente. É isso que eu já faço há 14 anos, levando grupos para o Peru. E esse ano vou ter a presença maravilhosa da Lourdes, junto com a Candre, onde a Candre vai falar sobre sexualidade andina. Nos comentários que a gente manda o link do grupo. Tá, a gente está mandando no link do grupo, para quem quiser informações sobre a viagem. Vai ter um link onde você vai entrar com esse link no WhatsApp, é o grupo do WhatsApp, onde você vai estabelecer um processo de ter informações. Essa semana já está com o programa tudo certinho, engraçadinho, bonitinho. Eu já até comprei minha passagem já. Uau, Então, para a gente estabelecer esse campo de contato no Peru, tá? E muitas atividades que o ILA e a Arte da Familiaridade vai estar divulgando esse ano. São muitos trabalhos, oficinas, workshops, imersões, formações, para você que quer passar por um processo profundo de autodesenvolvimento, a nível corporal, a nível emocional, a nível espiritual. Vem para o ILA, vem para a Arte da Familiaridade, vem estabelecer esse campo de... Tem uma pergunta aí? Tem? Olá. Fiz uma viagem para a Índia e durante a viagem eu pensava em quantas mulheres antes de mim não tiveram a oportunidade de ter a liberdade para poder ir tão longe. Uhum. Me senti realizando por todas. Até onde é saudável eu realizar por aquelas que não puderam? Sonho meu, sonho meu, sonho meu, sonho meu. Isso se torna muito pesado quando a gente faz por mim e pela torcida do Flamengo inteira. Um segredo, vou te contar um segredo, você só pode fazer essencialmente por você. Quando você estabelece esse movimento de fazer por você, em torno de você, isso vai gerar uma ressonância e vai ficar muito mais forte o processo, sabe? Eu aprendi nesse campo de experiência de trabalho a reconhecer o destino de cada uma das pessoas, né? E muitas vezes a gente olha para um destino difícil de países de cultura árabe, por exemplo, e qualquer outro movimento nesse sentido, e não julgar, não estabelecer um processo de criticar ou julgar, porque foi daquela forma, é daquela forma, por algum motivo é assim, né? Mas tomar esse campo da sua fala é muito interessante, porque isso é um hábito que a gente tem de querer fazer diferente de tudo aquilo que o sistema não pôde fazer, que a sua história, que a minha história não pôde fazer. E muitas vezes a gente acaba pagando um preço muito alto por isso. Então, sem essa de querer fazer pela torcida do Flamengo inteira, pela torcida da Índia, seja lá de onde for, fazer por você. Consequentemente, reconhecer o seu lugar na sua história, para que você possa se fortalecer e dessa forma, sim, ser mulher, ser feminina, né? E sinta-se nesse estado de merecimento. Uhum. Eu tô aqui porque eu trilhei essa caminhada, eu fiz por mim,
eu mereço estar Não. aqui. Com certeza você juntou seu dinheiro, você assim investiu muita energia para esse trabalho, para poder fazer essa viagem. Então, isso é seu, né? Você ganhou a vida através da ancestralidade. Você seja grata a essa vida, mas tudo que você está construindo daqui para frente é o seu mérito. É você que está fazendo e é por você. E às vezes a gente vai pegar um avião e ir para o outro lado do planeta, né? Para poder entrar em contato com o próprio sistema. Aquilo que são as dores daquelas mulheres, talvez seja a dor das mulheres do seu próprio sistema. Então, a gente não precisa ir muito longe às vezes, mas às vezes a gente vai longe para poder compreender alguns aspectos que são importantes para que a gente possa mudar o nosso mapa, mudar as nossas crenças, né? Isso é muito importante. Ok. Sem perguntas, A diretora está já pedindo para finalizar o processo aqui hoje. Gratidão, Lourdes. Gratidão a Isabel que está aqui. Gratidão. Gratidão a cada um de vocês que participou do trabalho de hoje. E deixa a sua mensagem, deixa a sua sugestão para as próximas lives. A gente vai fazer outros trabalhos. Tem várias palestras aqui no Espaço São Paulo esse mês. Comemoração. Sim. Tem muitas atividades, esse mês está bombando aqui o nosso espaço, né? Ao mês da mulher, né? Nesse campo de experiência. E um beijo no coração de todas vocês, mãe, gratidão. minha filha, né? Gratidão, a todas vocês mamita. De alguma forma fazem parte da nossa história, tá? Um beijo ao pessoal do Instagram, um beijo ao pessoal do Facebook e até breve. Até brevíssimo.